Bom dia. Tudo bem? Como a Graciele já disse, né, eu vim aqui para falar um pouco para vocês sobre o que a logosofia nos ensina, né, sobre o conceito de Deus e, consecutivamente, o que a gente tem ensinado para as crianças aqui na escola. Vocês concordam que o conceito de Deus é uma grande inquietude humana? Ou acham que é um conceito fácil de compreender? Pode fazer assim, ó, é uma grande inquietude ou não? Sim? Sim. Para quem não me conhece, que eu acho que a maioria conhece, eu sou a coordenadora pedagógica do ensino fundamental. E eu realizo esse trabalho da formação de conceitos com as crianças do fundamental, né, de 6 a 11 anos. E eu vou nas salas fazer algumas rodinhas sobre esse tema, né? E recentemente, enquanto eu estava lá fazendo a rodinha com os meninos, surgiam as seguintes inquietudes. Professora, Deus é o Sol? Porque se ele morreu e foi para o céu, ele só pode ser o Sol. Por que não conseguimos ver Deus se somos feitos da mesma coisa que Ele? Se Deus criou tudo, quem criou Deus? Desde quando Deus existe? Quem é o Pai de Deus? Quais foram as primeiras pessoas que Deus criou? E muito mais perguntas que eles fazem, né? Se eu fosse citar todas aqui, a gente ficaria uns 30 minutos só falando para vocês as coisas que eles trazem. Porque a criança, ela é muito pura, né? Então ela vai fazer analogias muito óbvias com esse conceito. E também trazer um pouco do que elas estão recebendo em casa, né? Algum tempo atrás, a capa da revista Super Interessante foi sobre os maiores mistérios do universo. E dentre eles, um dos maiores mistérios do universo é se Deus existe, né? A existência ou não de Deus. Porque além de ser complexo o conceito, ainda tem, né, uma parte que questiona o fato dele existir ou não. E onde normalmente que a gente procura quando queremos entender melhor sobre esse conceito de Deus? Onde? Nas religiões, isso mesmo. E por tratar temas como esses, né, Deus, o conceito de vida, de ser humano, muitas vezes a logosofia é confundida com uma religião. Só que a logosofia não é uma religião, ela é uma ciência. Vocês sabem qual que é a diferença entre ser uma religião ou ser uma ciência? A ciência... Isso, uma metodologia. A ciência, ela tem, né, um conhecimento que é adquirido por meio do estudo e da prática. Ela possui um método, ela possui um campo experimental e uma fonte de conhecimento. Então, aqui no nosso caso, da logosofia, ela é uma ciência e o campo experimental é a própria vida e ela tem um método e uma fonte de conhecimentos que é a bibliografia logosófica. Então, por isso, ela é uma ciência que busca o saber e não o crer. González Percotte, que é o autor da logosofia, ele ensina que pelo conhecimento e aplicação dos grandes conceitos à vida, quais são os grandes conceitos? Conceito de universo, conceito de Deus, conceito de ser humano, conceito de vida. Que aplicando esses grandes conceitos à vida, a gente consegue formar as bases de uma nova humanidade, mais consciente da sua responsabilidade consigo mesmo, diante da sociedade em que vive e diante do mundo. Ele afirma que a cultura vigente está em decadência por esse motivo, por falhar pela base, por ela não ter os conceitos sólidos, né, os conceitos fundamentais que necessita, né, para conduzir a sua conduta. No livro Introdução ao Conhecimento Logosófico, ele diz: os conhecimentos formaram sempre as verdadeiras reservas morais da humanidade. Sustentados neles, os homens podem viver em paz e inspirar mútua confiança. Ao contrário, quando os conceitos são alterados, sobrevém a confusão e o caos, seja no ambiente mental do mundo, seja no dos povos nos quais acontecem tais alterações. Eu acho que não é difícil, né, a gente perceber esse caos, né, que está instalado, né? E quando o ser humano ele é capaz de compreender esses grandes conceitos, ele começa a adotar realmente uma nova postura com relação à vida.
Por isso, os conhecimentos logosóficos buscam retornar o homem à pureza desses conceitos. Conceitos reais e permanentes, não conceitos que vão mudando com o tempo, independente da cultura também. Do que é Deus, do que são as leis universais, do que é o homem, do que é a vida. Mas hoje, por causa do tempo, a gente vai falar apenas sobre o conceito de Deus. E quando pensamos em Deus, quais imagens vêm à nossa mente? Deus existe? Como sabemos que sim? Essa ciência, ela ensina que a gente não deve incorrer no erro de se conformar apenas em saber que Deus existe. Ah, Deus existe. Por quê? Ah, porque sim. Não. Ele nos ensina, não se conforme em saber que Deus existe. Deve senti-lo por meio das manifestações conscientes do seu próprio espírito. Isso lhe será possível à medida que consiga penetrar nos conhecimentos que conduzem a ele. Então, para compreender, para sentir Deus, a gente precisa buscar conhecimentos específicos que vão conduzir e aproximar, né, desse conceito do Criador. Existe um documentário, é o Morgan Freeman que apresenta esse documentário, ele se chama História de Deus, e tem vários episódios. E é muito interessante, porque cada episódio ele vai tratar um tema relacionado a Deus, e ele vai entrevistar, eu acho que em torno assim, de umas 7 pessoas, umas 7 religiões diferentes e um cientista. Então ele vai fazer, por exemplo, na temporada 2, no episódio 3, o questionamento é esse, se Deus existe. Então ele vai num representante de cada religião, né, para, como que vocês encontram a prova de que Deus existe? E por fim, ele entrevista um cientista. E esse documentário ele mostra que cada religião tem uma forma de provar essa existência de acordo com a sua crença. E já o cientista, por sua vez, também vem buscando encontrar provas lógicas da sua existência ou não. Então é muito interessante de assistir. Para a ciência logosófica, se a criação que nos rodeia e da qual fazemos parte não é eloquente o bastante por si mesma para persuadir o homem de que a existência de Deus é inegável, muito menos poderá sê-lo a palavra de um semelhante, por mais que se empenhe em demonstrá-lo. Por muitos anos, eu já fiz essa palestra, né, sobre o conceito de Deus várias vezes, por vários anos, na escola, né, para o ensino médio, algumas vezes que eu fui convidada. Então eu passei muitos anos estudando e buscando na ciência logosófica os ensinamentos que me levassem a ampliar esse conceito para eu poder levar. E o próximo ensinamento que eu vou mostrar para vocês foi o que apenas sobre a existência ou não de Deus, foi o que me calou fundo dali para frente. Eu falei, olha, a partir disso daqui não tem como, né? Porque aqui ele fala, se a criação que nos rodeia, da qual nos fazemos parte, não é eloquente bastante, ele está se referindo à perfeição, né? À inteligência que está por trás dessa criação. Mas quando ele diz que a existência de Deus se prova pela própria existência de tudo que nos rodeia, por nossa própria existência e, sobretudo, essa parte aqui definiu para mim, pela prerrogativa que nos foi concedida de nos fazermos essa pergunta e também de nos darmos essa resposta. O fato de estarmos constantemente e de termos condição de perguntar sobre isso e de buscar entender isso, prova a existência de um Criador, né, que está por trás, mantendo essa vontade dentro de nós acesa o tempo todo. Porque quando a gente pega um Stephen Hawking, por exemplo, que nega a existência de Deus, né, que se considera ateu e fala, não há necessidade da existência de um Criador, porque se tem energia, matéria, tempo e espaço, tudo se cria e se recria a todo momento, sem a necessidade de um Criador, em momento algum ele cita a mente, a sensibilidade, a capacidade humana, né? E isso não é algo que se explica facilmente, né? Por que o homem, desde que ele nasce, ele quer saber tudo, ele quer saber quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai, quem o criou? Essas inquietudes, elas têm que vir de algum lugar que não é da energia, do tempo, do espaço, da matéria, né? E em toda a história da humanidade, sempre teve uma busca muito natural por parte de todos os povos em se vincular a Deus. Entretanto, né, como se a gente for analisar a história desde o início, o ser humano ele não tinha conhecimentos, os conhecimentos necessários para alcançar um conceito tão grande como o conceito de Criador. Então, ele foi criando algumas coisas com base naquilo que ele era capaz de compreender.
Então ele criou vários conceitos de Deus, ele criou vários deuses, né, dependendo da cultura que a gente for analisar, como algumas que estão ilustradas por aí, né, que eram vários deuses, várias crenças, e ele sempre utilizou esses conceitos que ele ia criando para guiar os seus passos. Se a gente citar os vikings, por exemplo, né, que tinham vários deuses, eles sempre estavam constantemente consultando esses deuses para saber o que eles podiam, o que eles não podiam fazer, mas com base na crença que eles tinham, né? Como eu dou para as crianças quando a gente está conversando, um exemplo simples sobre o que aconteceu com eles quando eles viram o primeiro eclipse. Aquilo para eles era um mistério. Então o que eles diziam? Que o Deus da noite tinha dominado o Deus do Sol. E aí eles faziam um ritual, muitas vezes de sacrifício humano. E aí o eclipse passa, né? E aí passava que eles consideravam que o ritual tinha dado certo. E aí depois, anos depois, vem a ciência explicar o fenômeno do eclipse, né? Então, se os vikings estivessem aqui hoje, eles já não fariam mais esse ritual de sacrifício humano para o eclipse, mas era a forma como eles viam naquele momento. E na maioria dos casos também tornou-se necessário passar por alguns intermediários endeusados, que muitas vezes até são confundidos com o próprio Deus, né? E aí, o que foi acontecendo ao longo da história? Foi criando uma distância cada vez maior entre o ser humano e o seu Criador. Então, o meu objetivo no trabalho com as crianças e o meu objetivo aqui também hoje não é falar sobre os vários conceitos que cada religião vai entregar, né? Porque, de acordo com o último dado que eu vi, que já deve ter uns 2 anos, nós temos mais de 3.000 religiões, né, espalhadas pelo mundo. E existe uma diferença muito grande entre o que é cultural e o que é universal. Senão cada um vai continuar dando uma resposta diferente. E a gente quer alcançar um conceito universal que todos possam, né, falar sobre. Mas a gente também não quer o negacionismo científico da falta da necessidade da existência de um Deus devido às experiências que esses cientistas viveram um dia no passado, né? Que eu já citei o Stephen Hawking, que ele fala que não precisa, e a história do Galileu, por exemplo, que todo mundo deve conhecer muito bem. E essa frase é do Stephen Hawking, né, que está projetada aí, mas citando Galileu, que ele, talvez mais do que qualquer outra pessoa, foi o grande responsável pelo surgimento da ciência moderna, e que o famoso conflito que houve entre ele e a igreja se demonstrou fundamental para a sua filosofia, né? É dele a argumentação pioneira de que o homem pode ter expectativas de compreensão do funcionamento do universo e que pode atingi-la através da observação do mundo real. Então, para quem, né, conhece bem essa história, era de um lado a religião tentando afirmar alguns conceitos e do outro a ciência falando, poxa, mas não é possível. E naquele momento, naquela época, os cientistas não puderam demonstrar aquilo que eles estavam alcançando por meio da observação com liberdade, né? Demorou-se um tempo para que isso fosse conquistado. Então, o que a gente quer é alcançar um conceito que vai muito além disso, né? Não quer falar sobre isso. E por isso, para conseguir alcançar um conceito que vai além dos conceitos culturais, a gente trabalhou com o início do universo, né? Da forma como conhecemos para compreender esse conceito. Por quê? Porque no início do universo não tinha os seres humanos, não tinha criação humana. Então não tem também um conceito humano. A ciência do homem quer muito conhecer essa ciência universal, começando por tentar entender qual é a origem do universo. A teoria cientificamente mais aceita, né, atualmente, é o Big Bang. E o que a gente vai pensar sobre o Big Bang? Quem criou o Big Bang, então, que deu origem ao universo? Para a logosofia, há 2 coisas que são, sem dúvida alguma, inseparáveis, porquanto constituem uma mesma e absoluta verdade: a criação e o Criador. Uma pressupõe com toda certeza a presença da outra. Existe uma outra série que vocês devem conhecer, que se chama, muito antiga, Cosmos, do Carl Sagan. Carl Sagan também se apresentava como agnóstico.
E num dos capítulos da série dele, ele justifica a aplicação do princípio da navalha de Ockham. Alguém conhece o princípio da navalha de Ockham? Não? Ninguém? Que bom, então vamos conhecer agora. O que esse princípio diz? Que entre duas ou mais hipóteses para explicar um mesmo fenômeno, devemos sempre escolher a mais simples, porque é a que tem mais chances de estar correta. Então, como que isso funciona? Ele apresenta a seguinte situação. Se eu lhe perguntar quem criou o universo, o que você me responderá? Deus. E se eu lhe perguntar quem criou Deus, o que você me dirá? Ó, primeira pergunta. Quem criou o universo? Deus. E quem criou Deus? Para Deus não tem conceito de tempo e nem de criação, ele existe. Sempre existiu? Então o que a navalha de Ockham vai dizer? Então por que não dizer logo que o universo sempre existiu? Que ninguém criou. Isso é o que a navalha de Ockham propõe. Escolher sempre a hipótese mais simples. Não ficar fazendo muitas perguntas. E dentro desse contexto, se a gente for concordar com ele, a gente vai fazer algumas perguntas para ele agora então, como se ele estivesse aqui. Toda a imensa inteligência que vemos na criação surgiu do próprio universo? Todas as leis que regem o universo material surgiu do próprio universo? O próprio milagre da vida, que anima os seres unicelulares, que anima a árvore e o animal, e que também anima os seres inteligentes, surgiu do próprio universo? Ele vai responder sim para tudo? E o que a gente vai dizer para ele? Então, o que você chama de universo, nós chamamos de Deus. Tudo bem, não tem problema. É uma questão conceitual. E não dizer que Deus não existe, né? É só uma questão de nome. Se é assim, se surgiu do próprio universo, então o universo é criador e nós chamamos de Deus. Para a logosofia, ao estabelecer que a ideia da criação universal se plasmou na mente de Deus por um ato espontâneo de sua vontade, a logosofia quer dar a entender que a mente divina, o espaço mental de onde surgiu o cosmos, é a causa primeira. A ideia da explosão que deu origem ao universo nos impõe perguntas. Quem criou a matéria que explodiu? Quem criou as leis que possibilitaram uma explosão? Porque a gente sabe que para algo explodir isso precisa responder a leis físicas e químicas. Em que tempo e espaço aconteceu essa explosão? Quando nasceu o espaço que conhecemos? Existiu algo antes? Onde esse espaço termina? Ele é infinito? Sendo uma coisa infinita, ela ocupa todos os espaços? O que entendemos por onisciência, onipresença e onipotência? Se o espaço sempre existiu, ele foi criado por alguém? Porque o Big Bang é uma teoria de um pontinho minúsculo, né, de onde tudo surge. Tudo que a gente chama de tudo é o universo material que a gente conhece. Porque a gente tem que concordar que o que a gente conhece é muito limitado, né? É o que a nossa mente ainda consegue alcançar. E que é muito pouco perto da vastidão, né? Da criação, de tudo que existe. Então o Big Bang fala que naquele momento ali, num espaço, num pontinho que houve uma explosão e dali para frente, mas aquilo aconteceu em algum lugar, né? Quem criou essa matéria ali que estava ali, né, e depois explodiu e continua se expandindo e criando tudo que existe, né? A verdade é que a gente não tem, pelo menos não eu, pode ser que alguém aqui tenha, conhecimento de física e de astronomia suficiente para afirmar que nunca houve alguma grande explosão, ou mesmo várias grandes explosões. Mas aceitar que isso surgiu do nada, dando origem a tudo, não conta muito assim com a aprovação da lógica que preside a nossa mente. Ela vai continuar questionando, ela não vai aceitar só isso, isso aqui surgiu do nada, deu origem a tudo e vamos. Não, ela quer saber mais. Porque teria que ser algo que criasse a si mesmo. Ou seja,
que já existisse antes de existir. Por outro lado, se a gente for aceitar que as partículas atômicas foram se unindo e formando tudo que existe, inclusive a vida que a gente vê nos reinos, mineral, vegetal, animal e humano, né, a gestação de uma criança, o crescimento, o desenvolvimento, para ir mais longe ainda, né, a emoção de uma saudade, ou uma alegria, uma tristeza muito grande, isso também contraria a nossa consciência da realidade universal. Nossa, tudo isso que a gente experimenta, né, a dor de um luto, veio do nada, surgiu do nada, ou né, aconteceu porque sim. Parece que não dá para aceitar isso assim. O espaço não é material, isso a gente concorda, né? O espaço não é material. É um vazio sideral, um vazio de matéria que permeia e envolve o universo material. Inclusive esse espaço está aqui agora. E a gente não está falando do oxigênio que a gente está respirando. A gente está falando sobre apagar as luzes, né? E ficar tudo escuro, a matéria escura, o espaço vazio. Ele sempre existiu. Isso a gente consegue entender, né? A nossa razão palpa isso. Esse espaço sempre existiu. E eu vou fazer um exercício com vocês aqui agora mesmo, que vocês vão falar, é mesmo. Ele é infinito. E foi nele que aconteceu o Big Bang, dando origem a tudo que existe no universo que a gente conheceu. A nossa mente, ela consegue conceber a inexistência do universo. Porque quando eu falo de universo, eu estou falando do universo material. A gente consegue conceber o não universo, tudo que está no espaço. Mas a nossa mente não consegue conceber a inexistência do espaço. E vocês vão experimentar isso agora. Não existe mais nada material. O que vocês veem na mente de vocês quando vocês concebem a inexistência do universo? Rafael fechou até o olho para ver. O que você viu, Rafael? O espaço? Quando a gente pensa, não, vamos retirar a existência do universo da mente. Aí o que fica na nossa mente? O espaço vazio, a matéria escura. Agora vocês vão fazer o segundo exercício de imaginar a inexistência do espaço. O que fica no lugar? O que ficou, Rafael? Deu tilt. O que fica? A gente tira toda a matéria, aí fica o espaço. Então, agora eu quero tirar o espaço. O que fica? O espaço. O espaço. O espaço. A gente nunca vai conseguir tirar o espaço. Por quê? Porque ele é onisciente, porque ele é onipresente, porque ele é impossível de ser retirado. Então vocês observam que existe uma confusão entre o conceito de espaço e de universo? O espaço se confunde com o universo, mas o espaço sempre existiu. Ele não foi criado por ninguém, ele é infinito. A única explicação que tem para isso, pelo menos que a minha mente conseguiu alcançar, e a de outras pessoas, né, com quem eu intercambiei esse assunto para ampliar o meu conceito, mas talvez vocês tragam algo novo para mim. Mas a única explicação seria que esse espaço onde surge a criação não é criação, ele é criador. Uma coisa é estar contido em Deus, como o universo. O universo está contido em Deus. Outra coisa é algo ser parte de Deus, como é o espaço. Então, o espaço é criador, o universo é criação. Da mesma forma que todos nós aqui temos o nosso lugar no espaço, o universo também tem o seu lugar no espaço. Mas nós não somos o espaço e o universo também não é esse espaço. O espaço é infinitamente mais. E é para isso que a gente tem que começar a olhar se a gente quiser entender o conceito de criador. Como eu gosto muito de programas de televisão, já vamos lá para o terceiro. Programas interessantes, né? Documentários. Vou indicar o terceiro. Na Netflix estava a última vez que eu vi, e ele se chama The Most Unknown, né? O mais desconhecido.
E esse programa ele reúne vários cientistas, microbiologistas, físicos, psicólogos, astrobiologistas, astrofísicos, neurocientistas. Ele reúne todos esses profissionais em torno das maiores incógnitas existentes. E uma delas é justamente a busca dos físicos em compreender a existência da matéria que eles chamam de escura, que segundo eles corresponde a 85% de tudo que existe. Com todo o dinheiro que foi investido até hoje, e não é pouco, não conseguem entender a matéria escura, não conseguem decifrar as características dela, como ela se comporta, nada sobre ela. E muito dinheiro segue sendo investido nisso. Então, se retirarmos o universo do espaço, ficando só esse vazio, deixa de existir o tempo e o espaço que a gente criou, o espaço físico, né? Se a criação deixasse de existir, portanto, deixaria de existir a relatividade do aqui, do ali, do antes, do depois, e ficaria só o que é absoluto. E o que é absoluto é Deus. Aí, olha só que interessante, eu encontrei recentemente uma reportagem que chegou na mesma conclusão que eu, porque eu já tinha pensado isso antes, aí depois eu fiquei feliz, eu falei, olha, a ciência está indo para esse lado. Nas simulações, na quantidade de dinheiro que é investido nessas simulações sobre a formação do universo, recentemente eles começaram a questionar a teoria do Big Bang. E é assim mesmo, né? A inteligência, a ciência, ela é assim mesmo. Quanto mais conhecimento ela adquire, mais ela vai ampliando a compreensão dela e as coisas vão mudando. E tudo bem ser assim, né? Ainda bem que é assim, porque a nossa mente vai expandindo, a nossa capacidade de compreender as coisas vai expandindo e aquilo que a gente já entendia já não é mais como era. E esses pesquisadores, eles utilizaram modelos computacionais para simular as contrações do cosmos. E os resultados corroboram com a teoria de que o universo é cíclico, de que ele não tem um começo e vai ter um fim. E a teoria defende de que a formação desse universo agora é o resultado do colapso de um anterior. Então, o cosmos, nesse caso, ele não tem começo e não tem fim. E a sua expansão é impulsionada pela energia de um campo onipresente, cujo comportamento eles atribuíram à matéria escura. Eles não vão ter coragem de dizer, olha, parece que isso daqui é o verdadeiro criador, né? Porque eles precisam de mais conhecimento para fazer uma afirmação dessa, mas eles podem dizer, olha, a expansão do cosmos é impulsionada pela energia de um campo onipresente. Quem que é onipresente, além do Criador? E esse comportamento atualmente é atribuído à matéria escura. A criação composta de todos os mundos, os astros e tudo quanto existe, formam o corpo estrutural de Deus. Sua alma é o espaço que tudo abarca, interpenetra e domina. Então, como alma de Deus, o espaço sempre existiu. Se Deus é infinito e o espaço também é infinito, o espaço então é Deus, pois não há possibilidade de existirem dois infinitos. Há? Será que tem como? Dois infinitos? É infinito, né? Infinito. A gente vai tentando, né? A mente vai tentando. E as crianças falam, tem sim. Dois infinitos. Aí eu pergunto assim, aonde termina o primeiro infinito para começar o segundo? Aí você vê a mente fazendo até... Muito interessante isso, porque é isso que a gente tem que fazer, não é dar respostas prontas mesmo, né? Nem eu tenho, nenhum de nós vai ter, porque a nossa mente ainda é limitada para entender o conceito de Deus. É muito grande perto do que a gente acaba de alcançar. Mas que a gente não pare de fazer perguntas nunca, né? Que a gente continue sempre questionando. Mas então... qual é o conceito de Deus para a logosofia? Para o pensamento logosófico, Deus é a imensidão, o eterno, a suprema ciência da sabedoria, que a mente humana pode descobrir em cada um dos processos do universo estampados na natureza. Processos exatos, ciência pura, perfeita, na qual o homem se inspira para criar a sua ciência. A logosofia situa Deus no lugar mais elevado, lá onde jamais poderá ascender a necessidade dos homens, empenhados em encapsulá-lo na estreiteza de suas concepções mentais. Proclama a existência de um Deus universal, que une os homens numa só e única religião, a religião do conhecimento, meio pelo qual se chega até ele e a ele se compreende, se sente e se ama, o que jamais se faz pela ignorância.
Não existe um conceito pronto e acabado de Deus, né? Como eu disse, a gente não tem capacidade mental. A verdade é essa, a gente não tem capacidade mental suficiente para realizar isso, né? É inabarcável para nossa mente. E tem um ensinamento de González Pecote que ele fala isso, ainda é inabarcável para a mente humana. Porque da mesma forma que o universo está se expandindo, a nossa mente também está em constante expansão. E a gente pode ampliar esse conceito e aproximarmos de Deus. E cada um vai realizar isso internamente, né, na medida em que seus conhecimentos lhe permitem. E como? Como fazer isso? Né? Como ampliar e experimentar esse conceito? O González Pecote ensina que essa tarefa ela deve iniciar no interior de cada um, para depois se estender ao cosmos, conhecendo a si mesmo, trabalhando em seu mundo interno, né? Já que nessa tarefa se descobrem uma a uma as leis universais que regem a criação. A gente tem que entender as leis universais que regem a nossa existência primeiro. O que está mais próximo? E, na verdade, a gente conhece muito pouco sobre esse universo que existe dentro de nós, né? Sobre a influência dos pensamentos na nossa vida, a nossa capacidade mental, o que a gente é ou não capaz de criar. A gente está aí preso num ciclo vicioso, né, de atender mesmo a vontade dos pensamentos, que aí é outro, né, da outra reunião, é outro conceito de pensamento, que ele tem vida própria, nós não somos eles, mas a gente sofre uma influência muito grande deles, né? E acho que cada um de vocês é capaz de olhar para dentro e perceber quando foi escravo de um pensamento, quando fez algo que não queria ter feito, quando falou de uma forma que não queria ter falado, quando experimentou por mais tempo uma tristeza que não precisava tanto, e por aí vai. Por quê? Porque a gente não tem domínio, né, desse sistema mental onde eles atuam. Então, boa parte do tempo a gente conduz a nossa vida seguido pela influência desses pensamentos comuns que estão no mundo, que entra na minha mente, entra na de vocês, é o mesmo. Pensamentos de egoísmo, pensamento de inconsciência, mas a gente também tem bons pensamentos, né? Pensamento de alegria, pensamento de colaborar, eles são tanto positivos quanto negativos. E, como eu disse, eu sou coordenadora do ensino fundamental e todo ano eu faço um projeto com eles, que eu chamo de projeto Estudar. Só que cada ano o tema do projeto Estudar é um conhecimento que a gente vai buscar. E esse ano o tema anual da nossa agenda era Natureza Humana, um tesouro a ser descoberto. E aí eu peguei e falei, não, nós vamos fazer o projeto, então vamos começar por aqui, né? Natureza humana, um tesouro a ser descoberto, mas o objetivo final do nosso projeto era uma grande descoberta, né? Era chegar no Criador, mas começando por conhecer a si mesmo. E depois vocês vão lá estão todos convidados para ir lá no prédio do Fundamental visitar a mostra pedagógica. A gente está apresentando hoje o resultado desse trabalho que a gente começou em março. E lá eu colei na parede lá o registro de uma criança de 8 anos que numa rodinha ela disse, professora, a gente está tentando entender o conceito de Deus, mas é um conceito tão grande, a gente não sabe nada nem sobre nós mesmos, né? Então, muitas vezes eles alcançam compreensões que a gente demora anos para alcançar e naturalmente eles percebem. Então, é muito interessante fazer esse trabalho com eles. E a gente fez esse trabalho, deu início a ele seguindo esse ensinamento, né, de que buscando cada um a si mesmo, encontrará ao final de sua busca seu próprio Criador e se converterá ao identificar-se com ele em Criador de si mesmo e colaborador direto da criação. Então, a partir do momento que eu conheço a mim mesmo primeiro, a forma como eu fui configurado, como que funciona o meu sistema mental, meu sistema sensível, e começo a trabalhar nisso, né? No segundo andar lá do nosso prédio, a gente colocou, fez uma analogia, colocou umas engrenagens para representar o sistema mental. As faculdades mentais, todas funcionando em harmonia, né? A gente precisa observar, entender, recordar o que a gente aprendeu, pensar, criar, raciocinar, para formar conceitos. Então, a gente fez uma analogia lá, são como engrenagens que vai colocando esse sistema mental em funcionamento. E quando esse sistema está todo funcionando, quando vem um pensamento assim intruso, quando você observa ele, você entende, você consegue começar a selecionar pensamentos. E selecionar pensamentos e escolher aqueles que vão... Eu tenho um objetivo para a minha vida, esse pensamento não me é útil, então eu começo a selecionar e escolher aqueles que vão colaborar para que eu possa cumprir com o fim da minha existência, né? Então, como experimentar o conceito de Deus? Buscando primeiro
a si mesmo, compreender a si mesmo, como que você foi criado e quais são as leis que regem a sua existência. Admitir-se-á que, sendo a concepção de Deus única e inabarcável, em virtude de seus ilimitados contornos cósmicos, cada ser humano deve realizá-la dentro de si, na medida em que seus conhecimentos lhe permitam aproximar-se de sua grande imagem, compreendendo até onde lhe seja também possível a grandeza de sua incomensurável sabedoria. Então a gente vai compreendendo que a arquitetura desse mundo interno é uma réplica da própria arquitetura do universo. Eu não acho esse conceito fácil de compreender, mas eu acho ele muito lógico e fico ansiosa para o dia que eu vou conseguir compreender ele totalmente. E que conhecendo a primeira, né, essa réplica que existe dentro de nós do universo, a gente vai um dia conhecer a segunda. E que conhecendo ambas, a gente vai conhecer o pensamento de Deus, que é Deus mesmo. A existência do espaço, né, o fato desse espaço existir, ele dá aos olhos do ser humano a realidade fantástica do infinito e do eterno. E se o espaço não termina nunca, não teve início, não tem fim, é uma imagem estonteante, instigante, inabarcável, emocionante, né? Eu imagino que todos como eu se emocionem a olhar a beleza do universo, a grandeza, as estrelas, uma aurora boreal, a própria lua que estava linda essa semana, só um sorrisinho. E a gente admirando esse universo material, a gente já se inclina, né, frente a tanta grandeza. O que a gente vai poder dizer então desse universo imaterial, né? E que existe também no nosso mundo interno. E que os meninos começaram a compreender que dentro de nós existe esse espaço imaterial, infinito, eterno e que também é criador. Deus fez o ser humano para que este o encontre por meio de uma verdadeira evolução consciente. A logosofia veio ensinar a evolução que se faz numa espiral ascendente, um movimento que em sentido amplo é algo equivalente ao movimento helicoidal, semelhante ao vórtice, né, que é o movimento giratório e turbulento de um fluido ou de um gás ao redor de um eixo central, como um redemoinho ou um tornado. Se observarmos bem, vemos que a imagem do vórtice dentro do universo se confunde com a imagem da evolução e acima dela com a própria imagem da vida. Então eu coloquei algumas aí de exemplo. E ao lado, a gente até fez uma espiral que está lá na cobertura do prédio, né? A imagem da espiral na qual o ser humano tem que realizar o seu processo de evolução consciente, né? Ele vai afunilando isso aí até chegar num conceito único, universal. Seja na dimensão microcósmica, como nessa imagem de uma cadeia de DNA, seja na dimensão macrocósmica, como nessa imagem estilizada da Via Láctea, a galáxia em que moramos, e em muitíssimo mais coisas nós vamos encontrar essa imagem da vida, a imagem do vórtice, a imagem da espiral. Na terceira imagem a gente tem uma representação do Sol, que avança velozmente pelo espaço rumo à constelação de Hércules. Viajando junto com ele vai nosso planeta e vamos nós, desenhando na tela universal uma imagem helicoidal, uma imagem semelhante ao vórtice, semelhante à espiral. Todos vocês sabiam que a gente está nessa viagem ou vocês achavam que a gente estava parado? Teve um dia que eu aprendi isso, até então eu achava que a gente estava parado. Deus fez o ser humano para que esse o encontre através de uma verdadeira evolução consciente. E encontrar a Deus é compreender sua criação. Compreendê-la por intermédio de todas as coisas que tomam contato com a consciência. É também colaborar na grande tarefa de ajuda mútua, para que cada um ache seus fragmentos perdidos pelo mundo, aqueles que faltam à figura humana para chegar a ser completa, ou seja, semelhante à imagem do Criador. Obrigada pela presença de vocês.